E aí já tem gente no Brasil datando o arrebatamento da igreja para setembro. Mas é um mês de setembro normal? Não! Esse mês vai marcar a história da humanidade. Você já percebeu que, nos últimos meses, uma data específica tem tomado conta das redes sociais, igrejas e até manchetes internacionais? 23 e 24 de setembro de 2025. Muitos afirmam que pode ser o momento mais aguardado da história da humanidade, o retorno de Jesus Cristo. Parece exagero? Pois saiba que, desta vez, os argumentos que circulam não são apenas boatos vagos. Há cálculos matemáticos, conexões com o calendário judaico e até eventos políticos globais marcados exatamente para esses dias. Coincidência? Ou profecia se cumprindo diante dos nossos olhos? Nunca houve tanta expectativa em torno de uma única data. Pastores, estudiosos e líderes espirituais de diferentes países apontam para o mesmo período, alimentando uma onda de comoção mundial. Mas será que estamos realmente diante do fim? Ou tudo isso não passa de mais uma previsão entre tantas que já surgiram ao longo da história? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Você vai conhecer a teoria que está circulando, os cálculos surpreendentes por trás dela e, principalmente, vamos confrontar tudo isso com a palavra de Deus. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os últimos dias. À medida que setembro de 2025 se aproxima, cresce no coração de muitos cristãos ao redor do planeta uma sensação de urgência espiritual. De igrejas simples em vilarejos até grandes ministérios transmitidos pela internet, a data de 23 e 24 de setembro tem sido anunciada como um possível marco profético. É como se uma expectativa global estivesse se formando, uma mistura de temor, esperança e curiosidade. O motivo? Vários pregadores afirmam que sinais bíblicos convergem para esses dias. Alguns enxergam paralelos com as palavras de Jesus em Mateus 24, 33, onde ele disse: "Quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Outros apontam para o alerta de Lucas 21, 28, que declara: "Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima." Nunca antes uma data específica mobilizou tantos corações ao mesmo tempo. Vídeos se espalham rapidamente, debates ganham força e, em muitos lares, esse assunto se tornou parte das conversas diárias. Para uns, é um sinal inegável da volta de Cristo. Para outros, apenas mais uma previsão que em breve será esquecida. Mas uma coisa é certa: o mundo inteiro está observando com atenção incomum o que poderá acontecer nesses dias. Em meio a essa onda de expectativa, um nome se destaca: Pastor Shell, um pregador norte-americano que conquistou a atenção mundial com suas interpretações ousadas. Ele afirma que não se trata apenas de especulação, mas de um alinhamento histórico comprovado por cálculos e padrões bíblicos. Em suas pregações, Shell argumenta que a humanidade está encerrando um ciclo de 6.000 anos, entrando no que ele chama de o 7º milênio, período que, segundo ele, simbolizaria o descanso final de Deus, em alusão ao sábado da criação. Sua teoria ecoa em muitos ouvidos, principalmente quando ele conecta esses números às profecias de Daniel 9, 27, que fala de uma aliança de 7 anos, e a promessa de restauração anunciada em Oséias 6, 2, onde está escrito: "Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele." Para Shell, esses textos apontam para um movimento profético específico, que culminaria em setembro de 2025. Embora muitos se impressionem com sua eloquência e a precisão de suas contas, permanece a pergunta: será que essas conexões realmente revelam a volta de Cristo? Ou estaríamos diante de mais uma interpretação humana tentando decifrar um mistério que o próprio Jesus disse estar oculto ao homem? Entre as análises mais chamativas, surge a ideia de que a história bíblica segue marcos de 2.000 anos, como se houvesse uma cadência divina guiando os acontecimentos. O raciocínio parte de um padrão: de Adão até Abraão, aproximadamente 2 milênios marcaram o início da promessa de um povo separado. De Abraão até Cristo, outros 2.000 anos anunciaram a chegada do Messias prometido. Agora, somando mais 2.000 anos após a obra de Jesus, alguns afirmam que estamos diante da reta final da história humana. Esse pensamento encontra respaldo em textos como 2 Pedro 3, 8, onde está escrito: "Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos, como um dia."
Assim, estudiosos sugerem que os 6 milênios de história representariam os 6 dias de trabalho, enquanto o 7º milênio simbolizaria o descanso do Senhor, apontando para o reinado messiânico de 1000 anos descrito em Apocalipse 20:4. Embora não seja uma regra absoluta, esse padrão atrai multidões pela sua lógica envolvente. A sensação é de que o relógio profético já está no limite, e cada geração pergunta: estaríamos vivendo no limiar desse grande 7º dia, quando Deus finalmente intervirá na história para restaurar todas as coisas? Entre todas as festas bíblicas, a festa das trombetas, Yom Teruah, sempre foi envolta em mistério. Diferente da Páscoa ou do Pentecostes, que possuem significados já cumpridos na vida, morte e ressurreição de Cristo, essa celebração ainda parece apontar para algo futuro. Ela marca o início do 7º mês no calendário judaico, tempo de arrependimento e preparação para o dia da expiação. Durante a festa, trombetas soavam em todo Israel, lembrando o povo da necessidade de estar vigilante. Essa simbologia conecta-se diretamente às palavras de Paulo em 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muitos estudiosos enxergam nesse detalhe um possível sinal de que a volta de Cristo poderia coincidir com esse tempo profético. Curiosamente, em setembro de 2025, a festa das trombetas cai exatamente no mesmo período em que as especulações sobre a volta de Jesus ganharam força. Coincidência, ou um alinhamento planejado por Deus desde a eternidade? Afinal, o próprio Mateus 24:31 declara que os anjos reunirão os escolhidos ao som de uma grande trombeta. Seria esse o prenúncio de que estamos diante de um dos maiores segredos proféticos da história? Enquanto os olhos do mundo se voltam para as nações em conflito, cresce expectativa em torno de um possível tratado de paz que seria anunciado durante uma importante cúpula da ONU. Líderes globais já discutem há décadas a criação de um acordo que finalmente traria estabilidade ao Oriente Médio, mas a coincidência da data, setembro de 2025, levanta questões ainda mais intrigantes. A Bíblia já antecipava algo semelhante. Em Daniel 9:27, está escrito: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Esse texto sempre foi interpretado como referência a um pacto de 7 anos, marcado por uma paz ilusória, que mais tarde se transformará em cenário de perseguição e engano. Se esse acordo realmente for firmado nesse período, não será apenas uma questão de política internacional, mas um possível cumprimento profético em escala global. O que hoje parece diplomacia pode, na verdade, estar preparando o palco para eventos descritos em Apocalipse 13, onde vemos nações unidas sob um mesmo sistema de controle. Será que o mundo está prestes a testemunhar o início da profecia mais temida dos últimos séculos? Para muitos, os números na Bíblia não são meras coincidências, mas mensagens codificadas que revelam os planos de Deus. O pastor Shell apresenta um cálculo impressionante, tomando como base Daniel 12:11-12, que menciona 1290 dias e 1335 dias, ele soma esses períodos e chega ao total de 2550 dias. Aplicando essa contagem ao suposto Tratado de Paz em setembro de 2025, o resultado aponta exatamente para 15 de setembro de 2032, data que coincide com o Yom Kippur, o dia da expiação. O Yom Kippur, segundo Levítico 23:27, é o dia mais sagrado do calendário judaico, marcado por jejum, arrependimento e juízo divino. Para os estudiosos proféticos, essa coincidência matemática não seria aleatória, mas um indício de que Deus teria deixado sinais ocultos em sua palavra. Além disso, em Apocalipse 11:2-3, encontramos referências a períodos de 1260 dias, reforçando a ideia de contagens proféticas que delimitam acontecimentos específicos. O alinhamento dessas datas cria um suspense avassalador. Estaria a Escritura revelando não apenas épocas, mas o exato marco final da história? Seria essa matemática uma chave secreta para decifrar o mistério do retorno de Cristo? Ou apenas mais uma armadilha para os que buscam certezas onde Deus deixou silêncio? Chegamos ao momento de maior tensão. A matemática profética parece apontar para o dia exato do retorno de Cristo. Somando os 2550 dias mencionados em Daniel à assinatura do Tratado de Paz em 23 de setembro de 2025, chegamos a 15 de setembro de 2032, justamente o Yom Kippur, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. A lógica parece perfeita, quase impossível de ignorar.
A expectativa cresce à medida que se conecta com Apocalipse 11:15, que fala: "O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre." Para quem acredita nesse alinhamento, tudo se encaixa: festa bíblica, tratado de paz e ciclos históricos, formando um quebra-cabeça que sugere o início da intervenção divina. Mas, como toda grande revelação, há um suspense adicional. Jesus, em Mateus 24:36, lembra que quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa advertência cria tensão máxima. Por mais que os sinais pareçam claros, o mistério permanece. O clímax não é apenas uma data, é a expectativa do cumprimento da promessa, mantendo os corações em alerta e preparando o terreno para o confronto final com a palavra de Deus. Após toda a expectativa gerada pelos cálculos e alinhamentos proféticos, o momento decisivo é confrontar essas teorias com a palavra de Deus. A Bíblia é clara: ninguém pode prever a volta de Cristo. Mateus 24:36 declara: "Mas quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai." Essa advertência é inequívoca, lembrando que qualquer tentativa de determinar datas exatas é humana e limitada. Além disso, em 2 Pedro 3:10, lemos: "O dia do Senhor virá como ladrão de noite, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se dissolverão pelo fogo." Jesus virá de forma inesperada, rompendo cálculos, planos ou qualquer cronologia humana. O arrebatamento, o juízo e a restauração não seguem nosso relógio, mas o tempo soberano de Deus. Mesmo com profetas, sinais e festas alinhadas, a Escritura nos chama a vigilância constante, não a contagem de dias. Apocalipse 16:15 reforça: "Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha." O confronto final revela que, apesar de toda a lógica ou matemática, a confiança do cristão deve estar na preparação diária e na fé, e não na especulação sobre datas. Depois de explorar profecias, cálculos e festas judaicas, o ponto mais importante é a reflexão espiritual que cada um deve fazer. A Bíblia nos lembra que não podemos prever o dia da volta de Jesus, mas devemos viver preparados diariamente. Em Mateus 25:13, a parábola das 10 virgens ilustra perfeitamente essa lição. 5 estavam vigilantes, com suas lamparinas e azeite prontos, enquanto 5 foram despreparadas e perderam a chegada do noivo. A vigilância é pessoal, contínua e indispensável. O chamado à santificação é reforçado em Hebreus 12:14. "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." A preparação não depende de datas, mas do compromisso diário de viver em comunhão com Deus, buscar arrependimento e praticar justiça. Mesmo que a expectativa mundial sobre setembro de 2025 seja intensa, o verdadeiro ensinamento é claro: a fé não se apoia em cálculos, mas em obediência e vigilância. Jesus pode voltar amanhã, daqui a um século ou milênio, e nossa responsabilidade permanece a mesma. Portanto, mais importante que tentar decifrar sinais e datas, é refletir sobre a própria vida, fortalecer a fé e viver cada dia como se Cristo pudesse retornar a qualquer momento, confiando plenamente nas promessas de Apocalipse 3:11. "Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Viva em comunhão com Deus, fortaleça sua fé e esteja pronto, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite.